Olá, Nova. Obrigado por se juntarem a nós para mais uma quarta-feira de testemunhos. É sempre um tempo muito bom para nós e com certeza que você vai ser impactado pelo testemunho de hoje. Temos a alegria de ter o Rominho de Calgary conosco, um convidado especial para estar compartilhando o seu testemunho hoje e acredito que vai ser uma bênção para todos nós. Mas antes gostaria de estar convidando você para fazer a sua oferta, para investir no reino de Deus. Em 2 Coríntios 9:7 fala: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, você que vai dar a sua oferta, o seu dízimo, dê com alegria para a obra de Deus, pois Deus recompensará você. Gostaria também de orar pelas famílias dessa semana, que são a Laura Vital, Gabriel Silva e Camila Soares. Então vamos orar. Senhor, graças te dou, Senhor, por essas pessoas, essas famílias aqui representadas nessa semana. Senhor, nós te pedimos que o teu amor, o teu poder, Senhor, sobre essas famílias, Pai. Não sabemos o que elas passam, Pai, mas acreditamos que Tu tens o melhor caminho para elas, que Tu tens, Senhor, grandes coisas e pedimos, Senhor, que Tu fortaleças os seus corações, fortaleças a sua caminhada nesse lugar, Pai. Nós estamos com eles, Senhor, e Te pedimos, Pai, que Tu faças milagres durante esse tempo, Tu possas responder às suas orações, Pai. No nome de Jesus. Amém. Gostaria também de estar orando pelo Rominho. Amém. Obrigado por estar aqui conosco. Amém. E acredito que você tem uma mensagem especial para o povo de Deus e que vão ser muito abençoados com aquilo que você vai compartilhar. Amém. Amém. Amém, Jesus. Senhor, eu coloco o Rominho, Senhor, diante de Ti, Senhor, que ele possa transmitir aquilo que, Senhor, Tu tens para nós, Pai. Através do seu exemplo, através daquilo que ele tem vivido, Pai, que Tu possas falar aos nossos corações, que Tu possas transformar vidas, Pai. E, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, possa tocar a cada um que está assistindo nesse momento, Pai. Amém, Nós Te Jesus. pedimos, Senhor, que Tu possas inspirar e possas, Senhor, utilizar o Rominho do jeito que Tu queres, Pai. Amém, Jesus. No nome de Jesus nós Te pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Fica à vontade aí para Amém. nos compartilhar. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém, meus irmãos. É um tempo muito bom estar aqui com vocês, um tempo maravilhoso estar com vocês aqui da Nova. Nós estamos passando na cidade aqui, né, para ter um tempo de compartilhar com os irmãos nesse aniversário da Nova, e eu fui convidado para poder falar um pouquinho para vocês do meu testemunho de vida. E é um privilégio, eu queria dizer que é um privilégio estar aqui. Hoje nós estamos situados em Calgary, na cidade de Calgary, Alberta, no Canadá. Nós fazemos parte da Two or Three Church, uma igreja que o Senhor tem levantado naquele lugar ali para fazer diferença na vida das pessoas. E eu creio que, assim como a Two or Three Church, Deus tem levantado a Nova Montreal, e nós temos sido muito abençoados por vocês. E eu queria agradecer a Henrique, a Natália e toda essa comunidade pelo amor que a gente tem recebido aqui nesse lugar durante esse tempo que a gente tem estado. E como sempre a Natália nos colocando aí em grandes desafios, né? Então a gente foi desafiado a compartilhar um pouquinho sobre o nosso testemunho de vida, o que Deus tem feito ao longo desse tempo, o que Deus fez ao longo desse tempo e como Deus tem trabalhado na gente, né? E eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre obediência, né? E antes de falar sobre obediência, eu queria ler um texto da Bíblia que se encontra lá em Gênesis 12:1, né? Que fala da história de Abraão, né? Abraão um dia foi desafiado pelo Senhor, né? Quando o Senhor disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai. Sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E, irmãos, eu desde criança, eu sempre fui desafiado a me mover no Senhor, a sempre buscar o next level com o Senhor. Eu sempre fui uma criança que estava rodeado de adultos, e muita gente acha que isso é ruim, mas na minha concepção eu sempre queria estar rodeado de alguém que pudesse me ensinar algo. E foi isso que tem acontecido, e é isso que acontece
na vida do cristão. Quando ele se coloca à disposição do Senhor, o Senhor coloca pessoas na vida dele para que essas pessoas possam ajudar você a entender aonde você está e como você pode ir. E no reino de Deus não é diferente. Isso aconteceu na minha vida desde muito cedo. Eu comecei a minha vida, literalmente, eu nasci dentro da igreja, né? Nós começamos na igreja Batista Imperial, em Recife, né? Com a minha família, onde eu fui criado, né? Ali eu tive grande parte da minha base bíblica e quando a gente, na verdade, começou a entender um pouco mais de Bíblia, a minha família mudou-se para a Igreja Batista Emanuel, lá em Boa Viagem, e lá a gente começou a participar dos trabalhos de escola dominical e gincana e acampamento de férias e Deus movendo a gente e a gente buscando mais uma vez ir para um novo tempo com o Senhor. E aí eu comecei temos os irmãos Bertiane e Carlos, né, que já deram testemunho aqui, e a gente começou a participar do Jesus Sertanejo, que era uma cantata bem conhecida lá no Brasil, no meio da Igreja Batista, e nós viajamos o Brasil com aquela cantata, né? E foi um tempo maravilhoso, onde eu pude estar com excelentes músicos que me inspiraram a buscar, aprender, né, de música. E naquela época o Leon Neto, né, o Cacau Santos, que é um músico muito conhecido no Brasil. E ali foi quando eu comecei a despertar e dizer, eu preciso viver muito mais do que simplesmente aquilo que eu tenho para a minha vida. Eu quero viver o novo de Deus. E aí eu comecei a me deleitar na música e a gente começou a tocar na igreja. E eu me lembro muito bem que no tempo de faculdade, a gente já estava ali com um intervalo bíblico e tocando na igreja, mas sempre querendo mais buscar do Espírito. E eu conheci um pessoal da igreja episcopal lá, a igreja episcopal anglicana. E os caras falando do Espírito Santo, e os caras falando de dons de línguas, e eu vim de uma raiz batista, né? A gente não vivia isso. E eu sempre querendo mais, buscando mais, sempre na dinâmica do next level com o Senhor. E naquele tempo ali a gente começou a ter as vigílias de oração da igreja, lá na igreja episcopal anglicana. E, irmãos, não se enganem, né? Você vê um nome assim, episcopal anglicana, mas uma igreja que se tornou uma referência lá em Recife, que começou com o pastor Paulo Garcia e depois eu comecei a frequentar a igreja do pastor Miguel Uchoa. E foi ali onde eu conheci a Natália e o Henrique. Interessante, né? Que aí você vê por que eu estou contando tudo isso? Para que os irmãos entendam que a vida é um processo. E nós não terminamos, não é do jeito que nós começamos a caminhada, mas do jeito que nós terminamos a caminhada. E para que a gente possa terminar essa caminhada, a gente precisa se mover, a gente precisa buscar o novo de Deus. E com o passar do tempo, Deus foi nos direcionando a sair da Igreja Batista e a caminhar com aqueles irmãos da Igreja Anglicana lá. E foi um tempo maravilhoso com o Senhor, onde a gente conheceu a Natália, né, e o Henrique, como eu falei. Mas eu me lembro muito bem que naquele lugar ali, né, pessoas... Meu pai, na verdade, né, falando um pouco da minha família, né, minha mãe era uma mulher de Deus, uma cristã, e meu pai não tinha entregue a vida ao Senhor. E eu me questionava durante muito tempo, né? Poxa Deus, mas eu não tenho uma referência paterna, espiritual em casa. Mas Deus dizia, né? Em primeiro lugar, eu sou o teu pai. E dizia também que ia colocar pessoas na minha vida que iriam me ajudar a forjar esse caráter, né? E naquele lugar ali, eu conheci o Aloísio, a Ana, o pastor Miguel, a Valéria, a Natália, o Marco Osório, a Geórgia, que estão aqui no Canadá hoje, o Henrique, o Josias, tantas pessoas que me ensinaram, né, naquele lugar ali a buscar o Senhor, a ser moldado pelo Espírito de Deus. E nós começamos a servir ali naquele lugar com paixão, né, com amor, no Ministério de Louvor. E de uma criança que começou na Rua Imperial, um adolescente que estava na Batista Emanuel, né, que
caminhou com toda a musicalidade, com aquelas pessoas que foram referência na Igreja Batista para a parte musical. Até uma pessoa que vem para uma igreja anglicana é uma quebra. Mas toda quebra, meus irmãos, ela é necessária, né? Como a gente vê, né, que Deus ele não coloca vinho novo em odre velho. E Deus veio e Deus estava me quebrando ali. Ele queria fazer um odre novo na minha vida, para que ele pudesse colocar um vinho novo. E o meu testemunho de obediência começa aí. E é o que eu queria falar com vocês hoje, sobre obediência. Porque toda a minha caminhada, ela teve uma quebra, né, no mundo espiritual, quando eu saí da Igreja Batista para um tempo novo na Igreja, na Paz, na Igreja Anglicana. Porque o Senhor começou a tocar o meu coração, o Senhor começou a mover o meu coração para algo novo, e eu não poderia, em tese, desobedecer a minha mãe, mas eu tinha algo queimando no meu coração. E eu pedi à minha mãe: mãe, você deixa eu começar a ir naquela igreja, você me dá a bênção? E a minha mãe ia na igreja comigo, os primeiros meses, e ela ficava sentada na primeira fila, vendo o pastor pregar, para ver se de fato, né, a igreja naquele lugar ali estava pregando o que a palavra de Deus dizia. Então o zelo, o cuidado da minha mãe, eu via naquele tempo ali já um cuidado de Deus na minha vida. E a figura do meu pai, que eu sempre falei para vocês que eu não via uma figura paterna espiritual. A minha mãe entendia que Deus estava colocando pessoas ali naquele lugar para cuidarem de mim. E assim aconteceu. Eu comecei a ser discipulado por um irmão, que é o Aloísio, né? A Aloísio e a Ana Eugênia, que são pessoas preciosas na minha vida. E o Aloísio me ensinou a importância da adoração profunda ao Senhor, do quebrantar ao Senhor. E nós começamos a caminhar no Senhor e nós começamos a ter um tempo de muita busca, de oração naquela casa, e o Senhor derramando ali nos grupos familiares, na época, na casa do Aloísio, e eu começando a ir mais fundo com o Senhor, na adoração, né? Eu sempre toquei teclado, e o Senhor derramando ali um tempo maravilhoso na presença dele. Nós fazíamos vigílias de oração e mais vigílias de oração. E é por isso que eu digo, né, não menospreze o nome, né? Eu estava numa igreja em tese que, para mim, que vim de uma igreja batista, tinha um nome muito forte, que era a Igreja Episcopal Anglicana. Mas a igreja somos nós, a igreja são as pessoas que fazem a igreja. E o nosso pastor, que é o pastor Miguel, teve uma raiz bíblica muito forte do Seminário Batista e sempre direcionou a igreja para uma palavra muito profunda, mas ao mesmo tempo um buscar do Espírito muito profundo. E naquele lugar a gente começou a conhecer mais o Senhor, a gente começou a desenvolver os dons do Espírito, a gente começou a experimentar coisas que lá na igreja de Atos 2 a gente via, que a gente passava a compartilhar o pão de cada dia uns com os outros, e eu via de fato que o Senhor não estava fazendo algo simplesmente para agradar o meu coração, mas Ele estava começando a fazer algo para agradar o coração dele, ou seja, Ele estava me posicionando para algo muito maior. E o que acontece é que, ao longo dessa caminhada, você vê o Senhor se movendo, né? E você vê Deus colocando pais espirituais, pessoas que estavam sendo relevantes na minha vida para me forjar e para me capacitar e para me preparar. Lembra que lá no começo eu falei a palavra de Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, né? E vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus estava começando a fazer aquilo ali. Ele começou a me preparar para a gente. Eu lembro muito bem, né? A gente começou a ir para os congressos de adoração e tivemos um tempo maravilhoso com irmãos tão preciosos lá na Paz, como lá na igreja anglicana, né? Como o Marcos Witt, como o Ademar de Campos, como o Daniel Souza, né? Pessoas que foram como o Bené Gomes, né? Pessoas que foram referência de adoração na nossa vida, referência de um despertar para uma adoração comunitária, uma adoração em comunidade, e nós vivemos muito isso na igreja lá de Piedade. E isso foi sendo transbordado, né, para as gerações. Então, um jovem
que estava se colocando à disposição ali para o Senhor para começar a transbordar. E nós tivemos a oportunidade de começar a participar dos congressos de buscar o Espírito Santo, ou seja, nós participamos do congresso que fizemos, acho que a Natália fez parte também, que foi o congresso do Catch the Fire, do Randy Clark. E o Senhor falando cada vez mais, o Senhor tocando, e pessoas começaram a trazer para a minha vida uma realidade que eu até então não conhecia, que era exatamente uma realidade de futuro, onde o Senhor estava me posicionando para um tempo onde eu deixaria de estar na casa do meu pai e iria para um ambiente espiritual diferente, para uma missão diferente. E nesse processo, né, que a gente vem conversando com vocês, interessante, tem algo que eu não falei, que era exatamente antes de eu conhecer a igreja anglicana, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos e tive a oportunidade de aprender o inglês, né? Então, o inglês que é algo tão importante hoje para que a gente possa conversar, comunicar globalmente. Eu tive a oportunidade de aprender muito bem o inglês naquele tempo. Já o Senhor, meus irmãos, me preparando para me enviar. Mas voltando, né, fechando esse parênteses e voltando, esse tempo de conferências, esse tempo de preparo, teve um tempo também muito importante na minha vida, que foi a questão da formação de liderança, né? E o nosso bispo, né, o bispo Miguel Shoa, lá no Brasil, que muitos conhecem lá em Recife, ele foi a pessoa que fez, que mais desenvolveu liderança na nossa vida, né? Através dos congressos de Leadership Summit, que nós pudemos aprender que a igreja local é a esperança do mundo, né? Bill Hybels fala muito disso, né? A igreja local é a esperança do mundo. E com base nisso é que eu pautei toda a minha vida. E eu passei a entender que se a igreja local é a esperança do mundo, qual era o meu papel na igreja local? E aí Deus me colocou para trabalhar com adoração e com grupos pequenos. E trabalhar com adoração é trabalhar numa perspectiva de entrega total. E naquele tempo ali, nós começamos a nos preparar para ensinar a igreja a adoração e para poder fluir no Espírito. E eu me lembro muito bem, né, de um tempo muito precioso que nós tivemos lá com os irmãos, com o Augusto, com a Cristina, né, com o Sandro, com a Carol, com o Samuel. Pessoas que puderam naquele tempo ali me ensinar, né, e nós pudemos trocar experiências, né, uns com os outros, para poder fluir na adoração, fluir no Espírito. E foi um tempo maravilhoso. Mas tudo isso que eu falei até agora, meus irmãos, eu não falei por acaso. Porque, como eu disse, o Senhor tinha algo preparado para a gente. O Senhor tinha algo preparado mais na frente, que era de fato a gente cumprir o chamado que Ele tinha para nós. Mas para que Ele pudesse cumprir esse chamado, tinha algo muito importante que eu pedia para Ele, que era minha esposa, né? Então eu pedia, Senhor, eu queria minha esposa aqui comigo, né? Se o Senhor realmente está tocando, o Senhor está colocando pessoas na minha vida. E eu me lembro muito bem que o Senhor falava que iria me enviar para as nações. Mas eu dizia, Senhor, mas eu preciso de um ajudador, eu preciso de alguém comigo, né? E uma outra perna, né? Um outro pilar que eu tinha muito na minha vida eram os grupos pequenos. E eu passei naquele tempo a investir não apenas no tempo de adoração com o Senhor e no tempo de fluir do Senhor, liderando a adoração na igreja, mas também no tempo de grupos pequenos, no tempo de cuidar de pessoas, que essas pessoas de fato pudessem entender quem Jesus é e se mover de acordo com o que Jesus esperava. E foi assim que a gente fez. Eu comecei a investir na adoração e comecei a investir em grupos pequenos. E foi ali que Deus trouxe a minha bênção, a minha Poliana, né? Então, eu não sei quantos conhecem a minha Poliana, mas
uma mulher de Deus, né? Uma pessoa que é uma mãe maravilhosa, né? Uma pessoa que cuida de nós e a Poliana, ela, naquele tempo, quando nós nos conhecemos numa célula. E naquele tempo, meus irmãos, quando eu conheci a Poliana, Deus disse assim, foi essa que eu coloquei para você, foi a Poliana. E eu disse, tá bom, Deus, mas o Senhor tem que me provar, né, que é a Poliana. Se de fato for a Poliana, Deus, ela vai ter que me beijar primeiro. Porque eu não vou, não quero desobedecer, eu não quero perder tempo. O Senhor sabe que o Senhor tem uma missão para nós e eu não posso perder tempo. E, de fato, né, brincadeiras à parte, mas eu falo para minha princesa, né, que num dia de São João, em cima de uma caixa d'água, né, eu recebi o primeiro beijo dela. E aquilo ali foi um presente de Deus, depois de muito tempo de conversar, de conversa, de cuidar um do outro, de conversar sobre expectativas de futuro. Acho que depois de 2 meses nós, de fato, decidimos iniciar um relacionamento. E um relacionamento pautado no respeito, no amor, mas, acima de tudo, pautado, né, na pessoa de Jesus como o centro da nossa vida. E, com o passar do tempo, a minha namorada, que passou a ser noiva, começou a dividir comigo esse tempo, né? Esse tempo de busca, esse tempo de adoração. Então, nós servimos juntos no Ministério do Louvor, nós aprendemos juntos a sermos melhores líderes, líderes de célula, cuidamos de pessoas, né? Tivemos tantas pessoas na nossa casa que pudemos abençoar e sermos abençoados nessa caminhada. E durante muito tempo, né, a gente serviu na paz. E, paralelamente a isso, eu tinha uma vida profissional muito estável, né, muito estabelecida lá em Recife, né. Eu era um advogado na área de meio ambiente lá, muito conhecido. E Deus, ele nos deu a oportunidade de ser diferença por onde passamos lá. Mas, gente, por que é que eu disse tudo isso? Porque obedecer quando tudo está muito desfavorável é às vezes uma fuga para você. Às vezes você fala, não, eu vou obedecer porque talvez seja melhor para mim. Mas do ponto de vista profissional, não haveria motivo nenhum para que a gente saísse de onde a gente estava e fôssemos para o lugar que Deus queria para nós. E aí começou um tempo de busca para que o Senhor pudesse trazer os sinais. O Senhor pudesse alimentar o meu coração e alimentar no coração da Poliana, né? Esse tempo novo, esse tempo de buscar o Senhor da vontade de Deus para nós como família naquele tempo. Então, o que é que aconteceu? O que aconteceu é que nós nos casamos, né? E o meu desejo naquele momento ali era: eu preciso mostrar para minha esposa como é viver fora do país. Porque Deus tinha me chamado para sair de onde eu estava para um lugar que eu não conhecia, né? Então eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre isso. E eu comecei a viajar com a esposa e a gente todo ano ia para o exterior, né? 2, 3 vezes no ano e gastava tempo com a igreja. A gente chegou a ir para Orlando várias vezes, chegamos a fazer viagem missionária de Nashville ao Tennessee, né? E fomos para o Texas, fomos para várias partes dos Estados Unidos servindo ao Senhor, né? O Senhor me deu o privilégio de escrever algumas canções e a gente pôde passar na comunidade latina ali na Flórida e naquela região de Nashville e pudemos louvar o Senhor, servir aquela igreja ali local. E naquele tempo ali o Senhor já estava colocando na minha esposa um desejo, né, de ajudar o próximo em outra língua, né? Porque uma coisa é você servir ao Senhor no seu conforto, na sua realidade local. E outra coisa é você servir ao Senhor numa situação em que você está vulnerável. E aí
a minha esposa já estava bem feliz, né? Sendo que ela estava muito feliz. Se eu dissesse assim para a Polly, amor, vamos para os Estados Unidos, ela vinha amanhã para os Estados Unidos, né? Mas, meus irmãos, o Senhor não estava me direcionando para os Estados Unidos, né? O Senhor estava me direcionando para uma nação que, diferentemente dos Estados Unidos, né? Uma nação que é próspera, uma nação que, em tese, é mais fácil começar a vida. O Senhor estava me direcionando para um outro lugar, para uma realidade diferente. E eu me lembro muito bem que, naquele tempo ali, que eu comecei a conversar com a minha esposa, eu disse, Poliana, a gente está sendo direcionado, eu estou sendo direcionado pelo Senhor para cumprir aquilo que Ele disse lá atrás, que um dia Ele ia me enviar para as nações. E a minha esposa chegou para mim e falou, tá, mas a gente vai para os Estados Unidos, né? A gente vai para Orlando, né? E eu falei, não, não é o que Deus tem falado. E naquele tempo, meus irmãos, a gente recebeu um baque muito grande, que foi a morte da minha mãe, né? A minha mãe, nós estávamos em casa, eu e meu irmão, enquanto recebemos uma ligação do meu pai. Meu pai disse, prepara o hospital, porque a sua mãe está com algo muito sério. A minha mãe começou nas fezes da minha mãe, né? As fezes começaram a ficar brancas e meu pai é médico e meu pai sabia que era algo muito sério. E quando meus pais chegaram em Recife, eles estavam em Fortaleza, passeando. Quando chegaram em Recife, nós fomos direto para o hospital. E foi diagnosticado um câncer de pâncreas na minha mãe, já num estágio bem avançado. E naquele tempo, ok, vamos passar por isso, né? Mas o meu pai entrou em depressão e durante muito tempo, meus irmãos, eu fui a única pessoa que na minha casa ali passei a ser o pai do meu pai e o pai do meu irmão. Minha mãe passou por uma cirurgia muito forte, uma cirurgia grande, e durou 1 ano de vida, né? Mas naquele tempo ali, o Senhor tratou tanto comigo, o Senhor cuidou tanto de mim. Eu me lembro que eu estava cercado pelos irmãos do Ministério de Louvor. E depois de 1 ano já da cirurgia da minha mãe, meu pai em depressão, meu irmão em depressão, todo dia eu acordava e dizia, Deus, eis-me aqui, o que é que o Senhor quer de mim? Vamos para mais um dia de batalha. E eu passei a curtir os últimos minutos da minha mãe. E eu curti o último dia das mães, eu curti o último aniversário, né? Eu vivi intensamente a minha mãe, porque eu sabia que Deus ia levar a minha mãe. Deus já estava falando comigo, já estava me preparando. E em agosto, né? Pouco depois do aniversário do meu pai, Deus levou a minha mãe naquele ano ali. Eu não sei, não lembro o ano, mas eu acho que foi 2011. Já vai fazer 14 anos, 13 anos. Então, Deus levou a minha mãe, mas foi muito cuidadoso comigo, muito cuidadoso, né? Para os que creem no Senhor, para os que creem que Deus ele age, ele manifesta sinais, né? Eu estava no Ministério de Louvor, minha mãe já estava 6 meses na UTI, e eu dizia, Deus, eu não aguento mais, Senhor, não aguento mais. E naquele tempo, o pastor Ricardo, né, um dos nossos líderes de adoração, chegou e disse, depois de um ensaio, minha mãe na UTI, meu pai na casa dos meus tios, meu irmão na casa da minha tia, eu em casa sozinho, já ali nos 47 do segundo tempo, 6 meses de UTI, ninguém aguentava mais, ninguém sabia mais o que fazer, e o Senhor levou a minha mãe. Mas antes do Senhor levar a minha mãe, o Senhor usou uma pessoa e disse assim, vamos orar pelo irmão aqui, porque hoje à noite o Senhor está levando a mãe dele. Então o Senhor teve tanto cuidado. E eu lembro muito bem naquela noite que quando eu cheguei em casa, o Senhor disse assim, ó, prepara uma roupa
Coloca a roupa ali do lado. Come bem, porque você vai acordar para enterrar sua mãe. E esse tempo de obediência, irmãos, no Senhor, é um tempo de honrar pai e mãe. E Deus queria que eu estivesse honrando meu pai e a minha mãe naquele tempo. E foi um tempo maravilhoso, porque, como eu disse a vocês, eu vivi os últimos dias da minha mãe, mas eu também vivi um recomeço com meu pai e um recomeço com meu irmão. E eu costumo dizer que eu passei a ser pai do meu irmão naquele tempo ali. E eu me questionava, Senhor, mas e o que o Senhor me chamou para fazer? E o tempo novo que o Senhor me chamou para fazer? E a obediência? E o tempo no lugar que eu não te conheço? Onde é que fica isso? E o Senhor acalmou meu coração dizendo, filho, confia em mim. Como eu sempre disse, né? Eu não tive referências paternas na minha vida, do meu pai presente. Mas o Senhor naquele tempo queria ser a referência da minha vida. E eu me lembro que ele me deu uma canção naquele tempo, né? Que falava exatamente disso, né? Eu, à noite em casa, minha mãe tinha sido enterrada, meu pai continuava na casa dos meus tios, meu irmão também numa situação muito, muito mal. E Deus colocou uma canção que dizia: tempestade vem, me sinto tão só, angústia um triste fim, me sinto tão só, mas suavemente a tua alegria inunda todo o meu ser, irradia anúncio de que estás perto de mim. Nada sou sem ti, faz uma aliança comigo. Quero ser mais que teu amigo. Vem e me ensina a te servir. Estende tua mão e me ajuda a prosseguir. E essa canção o Senhor me deu, e essa canção eu literalmente fiz dela a minha verdade, né? De que o Senhor estava com a mão dele ali, me ajudando a prosseguir. Eu coloquei todas as minhas forças no Pai das luzes, que é o Senhor, no Senhor Jesus, que é o Senhor das nossas vidas. E Ele nos trouxe o cuidado que era necessário para que nós pudéssemos continuar. E, meus irmãos, é incrível porque depois desse tempo, o que aconteceu foi que meu pai entrou em depressão e meu pai continuou em depressão. E durante muito tempo ele continuou em depressão. Chegou um tempo, acho que depois de 3 anos, depois de a gente tentar tudo, tentar levar meu pai para os melhores médicos, gastar dinheiro com tudo que a gente podia gastar para poder trazer uma estrutura fisiológica para o meu pai, para que ele pudesse se recuperar daquilo. Eu e meu irmão, passamos a entender que nós tínhamos que cuidar do bem-estar do meu pai, porque ele já não estava desenvolvendo mais uma estrutura fisiológica adequada. E a gente começou a criar um ambiente de segurança para o meu pai. E aí eu já vi muito nisso Deus me preparando para um novo tempo. E aí nesse tempo, como eu disse a vocês, a gente pôde ir para os Estados Unidos, eu e Paulo, e a gente pôde ter um tempo maravilhoso com o Senhor, mas aí o outro lado agora era... Eu cheguei para Paulo e disse: amor, o Senhor está nos chamando para a gente ir para o Canadá. Existe algo no Canadá para nós. E aí a Paulo chegava e olhava assim: não existe nada para o Canadá para nós. Eu não vou para o Canadá, eu não gosto do Canadá, né? Na verdade, o Senhor não falou comigo, Ele falou com você.
E se ele falou com você, ele vai ter que falar comigo. E aí, meus irmãos, é onde começa o tempo de luta dentro da minha casa. Por quê? Porque todo esse tempo, né, de sofrimento, todo esse tempo de dificuldade, que eu creio muito que é um tempo de preparação para as nossas vidas, ele foi me forjando, né, para que eu pudesse fazer parte desse novo tempo, mas ao mesmo tempo, ele foi me forjando para eu aprender a esperar no Senhor. Então, eu comecei, como eu falei a vocês, eu comecei a me desenvolver profissionalmente, começamos a fazer viagem missionária para vários lugares do mundo, do Brasil, na verdade, e dos Estados Unidos, da América do Norte, não do mundo, mas da América do Norte especificamente. Mas a minha esposa com o coração muito duro em relação ao Canadá. E eu me lembro muito bem que Deus começou a enviar pessoas. E o Senhor enviou o Marco e a Georgia, o Senhor enviou o Henrique e a Natália, né? O Senhor já tinha enviado o Belchior há muito tempo, né? O Belchior e a Tati. Pessoas que hoje têm mudado a cara dessa nação, né? O Henrique e a Natália na Comunidade Nova, o Belchior e a Tati lá na ILPN, né? O Marco e a Georgia, que estão na Novelville aqui. Então, Deus ele já vinha posicionando as pessoas. E eu dizia, Deus, mas o Senhor tem um tempo para nós aí, mas o Senhor tem que nos posicionar também. E existia um casal muito querido, que é o Jeff e a Raíssa, que começaram aqui em Montreal, foram padrinhos de casamento da gente, muito queridos da Natália e do Henrique também. E o Jeff e a Raíssa, eles começaram aqui a vida em Montreal e foram para Calgary. E eu comecei a me conectar com eles e, meus irmãos, vocês podem ter certeza, né? O tempo no Brasil era um tempo de muita fartura. Meu pai já estava controlado, meu irmão já tinha passado no concurso dele, já estava com a vida estabilizada. Toda a pendência jurídica em relação à questão da vida do meu pai estava resolvida. Eu já tinha conversado com meu irmão de que, de fato, Deus estava nos preparando para esse ambiente espiritual novo. Meu irmão, no começo, foi muito resistente, mas com o passar do tempo, Deus foi preparando o coração dele. Mas restava a minha esposa, que ainda não tinha entendido o que, de fato, Deus tinha para essa nova season, para esse novo tempo. E aí, meus irmãos, foi um tempo de muita oração, como eu falei, um tempo de aprendizado muito forte, porque o que acontece é que nós não tínhamos razão para sair de lá, mas o Senhor queimava no meu coração que existia uma palavra derramada sobre nós e que essa palavra ia se cumprir. Que Ele ia me tirar da minha terra, da terra da minha parentela, e ia me mostrar um novo caminho. E Ele tinha me mostrado o Canadá. E depois, com o passar do tempo, a Poliana não vinha junto, e eu falava, Senhor, mas o Senhor disse que era o Canadá. O Senhor não disse que era os Estados Unidos. E aí, o que fazer? E eu me lembro muito bem um tempo de choro, um tempo de até lamento diante do Senhor. E eu falava, Deus, mas eu não quero perder meu tempo, Jesus. Eu não quero, sabe, chover no molhado. E aí o Senhor, eu me lembro que eu estava ali andando, dirigindo o carro e eu acabei que eu fiz uma virada assim numa rua bem movimentada lá de Recife. Mas o carro da frente freou. E quando o carro da frente freou, na frente do carro tinha a bandeira do Canadá, meus irmãos. Na frente do carro. Logo depois que eu pedi ao Senhor, Senhor, eu não quero perder tempo. Me mostra. E tinha a bandeira do Canadá. Mas a esposa ainda com o coração muito duro para isso. E interessante que o Senhor, Ele me fazia prosperar no meu trabalho. E tudo que eu prosperava, eu depositava diante do altar dele para que a missão fosse cumprida no futuro. Então é como se eu estivesse me preparando. Então ele me dava, ele alargava minhas fronteiras financeiras, é como se eu já estivesse me preparando ali, ao invés de eu, sei lá, ir para um apartamento dos sonhos. Não, eu separava, eu dizia, não, Senhor, o Senhor tem um propósito para isso aqui.
vai se cumprir. E eu continuava orando, continuava buscando, continuava jejuando, continuava obedecendo ao Senhor, sabendo que Ele tinha um propósito para a minha vida. Mas o coração da minha mulher era muito duro, o coração da minha esposa ainda era muito duro. E eu chegava a orar e chegava a conversar com ela sobre isso, sobre essa possibilidade, e ela dizia: você está louco? Como é que você vai abandonar tudo que você tem aqui, a vida que a gente tem aqui, a estrutura que a gente tem aqui, o que a gente está construindo aqui? Não existe, isso não existe. E eu falava: não, Deus está preparando a gente, né? A gente está guardando a semente para que ela seja jogada em um tempo novo. Vai começar, esse tempo vai existir. E, meus irmãos, muita prova, né? E mais uma vez, Senhor, eu não quero perder meu tempo, né? Tira de mim, Senhor, tira de mim o Canadá, Senhor. Podia ser tão fácil, Senhor. Eu vou dizer para ela que a gente vai embora para Orlando amanhã e ela vai e está resolvido, mas o Senhor dizia: não, calma. E eu me lembro também de um tempo que eu estava me questionando diante de Deus e o Senhor, mais uma vez, quando eu me questionei diante de Deus, em minutos, meus irmãos, o Senhor chegava e colocava uma bandeira do Canadá na frente de uma barraca de coco lá do lado da minha casa, eu saindo de casa. Podia ser uma bandeira de Guiné-Bissau, podia ser uma bandeira da Jamaica, de algum time de futebol, não, mas era a bandeira do Canadá, um país improvável, meus irmãos. E o Senhor me ensinando ainda mais a obedecer. E eu me lembro de um tempo em que eu já não aguentava mais, e isso já eram 3 anos da nossa caminhada, a gente casado, e eu dizia: não, Senhor, mas não é possível, eu vou criar um problema no meu casamento, porque não existe. Eu tenho um comando do Senhor para ir para o Canadá e a minha esposa simplesmente ignora esse comando. Eu vou criar um problema na minha casa. E eu lembro muito bem, meus irmãos, que Deus ele me deu a palavra de Isaías 55. E Deus foi tão cuidadoso, né? E ele disse lá em Isaías 55: a todos os que têm sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus e Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o vosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva, presta atenção, meus irmãos, e a neve dos céus. O Senhor trouxe um texto aqui que falava de neve dos céus. E o Canadá tem o quê? Muita neve, né? E para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. E esse texto foi muito forte para mim, porque além do Senhor falar de que Ele estava nos dando uma nação que nós não conhecíamos, eu já conhecia os Estados Unidos e o Canadá, eu nunca tinha pisado aqui. Então era muito forte diante de mim. Não, eu estou te dando uma nação que você não conhece. E essa nação ela vai correr
para ti, né? E você vai ser colocado nessa nação para poder ser uma voz. Então, eu continuava perseverando, né? Continuava perseverando, e a parte também que fala aqui da neve, né? Como eu falei, né? Então, o que eu aprendi, né, desse texto? Eu aprendi desse texto de que não importava o tempo que existisse entre a minha esposa voltar o coração para o que Deus queria que nós fizéssemos. O mais importante disso tudo era eu continuar obedecendo. E eu continuei obedecendo. O que é que acontece, meus irmãos? É que a palavra de Deus diz, né, que tudo tem tempo, tudo tem o seu tempo determinado no céu e na terra. E chegou o tempo em que, num feriado, né, acho que de 12 de outubro, pouco tempo, né, depois dessa minha oração, dessa minha entrega, desse meu entendimento de que Deus de fato queria nos levar para algo que nós não conhecíamos. A minha esposa chegou para mim e abriu o coração e disse, ó, eu tenho sido o Jonas, né? Deus tem há muito tempo nos incomodado através da sua vida, para que nós pudéssemos seguir uma direção para a nossa família. E eu tenho sido o Jonas da história. Né? Enquanto você quer ir para o Canadá, eu quero ir para outro lugar. Né? E esse foi um tempo maravilhoso, porque era tudo que eu precisava ouvir. Porque estava tudo preparado, como eu disse a vocês. Deus já tinha enchido os nossos celeiros, Deus já estava nos direcionando para um tempo. E aí a minha esposa falou e disse, ó, mas eu não tenho condição de ir para a área francesa. Eu não tenho inglês. Eu falei, mas Deus tem me dado a orientação para que nós fôssemos para perto de Jeff e Raíssa, lá em Calgary. Nem que seja para começar por lá. E aí, meus irmãos, o que é que acontece quando você obedece ao Senhor? O Senhor se responsabiliza. Então, eu não sei se você que está me ouvindo aí tem uma história parecida com a nossa. Mas o que eu queria deixar para vocês aqui é que Deus, talvez Ele tenha te preparado uma vida. Talvez Ele tenha te colocado em um ambiente de muita intensidade para ensinar e te forjar para uma missão, para algo que você não estava preparado naquele tempo. Mas você não pode desistir. Se o Senhor fala contigo, meu irmão, obedece. O Senhor falou comigo lá atrás que Ele ia me usar para as nações. Né? Isso demorou um tempo, mas o processo foi maravilhoso. Eu agradeço a Deus por todo esse tempo que Ele esteve comigo, né? Desde muito cedo, né? Com os irmãos lá da Igreja Batista Emanuel, a Igreja da Paz, lá de Piedade, do Bispo Miguel Shoa. O tempo que nós tivemos antes de sair, né, o envio da paz, a igreja nos enviou para o Canadá, o bispo reconheceu sobre nós uma unção, né, do Senhor vinda para as nações, e nós fomos enviados pela igreja. E eu sei que existem pessoas que estão nos assistindo aí que, assim como eu, tem esse chamado do Senhor. O Senhor, Ele não é homem para que minta, meu irmão. Nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor, Ele é Deus. E uma coisa que eu quero deixar com vocês aqui essa noite, nessa conversa da gente, esse testemunho, é que, acaso você duvide do que Deus falou para você, essa dúvida ela pertence ao teu coração, mas ela não vem de Deus. E se você colocar diante do Senhor, Senhor, coloca pessoas na minha vida para reafirmar a minha fé. Senhor, coloca sinais na minha frente, como eu pedi a bandeira do Canadá, chegou na minha frente na mesma hora. Senhor, o Senhor usou
inúmeras pessoas na Bíblia, né? Para poder falar, né? Desde Abraão, né? Isaac, Jacó, Davi. O Senhor, Ele pode, nesse momento, mudar a tua história. Se você entender que o centro da vontade de Deus para a tua vida é obedecer. Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Eu queria não apenas instigar, mas usar o meu testemunho para dizer que hoje, depois de 6 anos, nós estamos com uma igreja em Calgary, na cidade de Calgary, estabelecida. Uma igreja que tem buscado amar o Senhor, mas acima de tudo, uma igreja que se movimentou como fruto de uma obediência. Hoje, meus irmãos, nós temos entendido que nós estamos no centro da vontade de Deus para a nossa vida. O centro da vontade de Deus, naquela ocasião, era o Brasil. Hoje, o centro da vontade de Deus é o Canadá. E para isso, existiu a obediência como chave. Então, eu queria que você pudesse entender que a obediência é a chave para tudo aquilo que você pode viver na sua vida daqui para frente. Eu sou prova viva disso. Hoje nós, como eu falei para vocês, temos uma comunidade linda em Calgary, temos visto vidas serem transformadas, temos visto coisas incríveis acontecer, como fruto de muita oração, como fruto de muita dedicação do que foi plantado lá atrás, de muita determinação para cumprir o que o Senhor tem para nossas vidas. E eu quero dizer a você que essa chave da obediência é apenas o começo, que nós vamos ver testemunhos de pessoas que nos últimos tempos o Senhor incomodou lá atrás, que nesse momento o Senhor está reativando isso no teu coração, o Senhor está reavivando isso no teu coração, o Senhor está trazendo à tona tudo aquilo que o Senhor gerou, que o Senhor plantou. O Senhor levantou um grande líder de adoração lá atrás, que está ouvindo a gente aqui agora, e que isso está lá apagado, e que o Senhor está agora dizendo, vem, reacende a tua chama, porque eu não te mandei eu ser forte e corajoso. Né? O Senhor levantou evangelistas no passado que se desviaram do Senhor e foram para as drogas e foram para o mundo. Eu tenho convicção que existem pessoas que estão aí que sabem o que eu estou falando. Não te mandei eu ser forte e corajoso, é uma ordem, meu irmão. Cara, você já parou para pensar que Deus pode te levar amanhã e você não cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida? Irmãos, obediência é a chave. Deus se responsabiliza. Se você talvez, que esteja me ouvindo aqui, tenha convicção de que você tem um chamado e você precisa de ajuda, né? Nós temos pessoas, né, da comunidade nova, Montreal, que podem te ajudar. Né? Temos a Natália, temos o Henrique. Se Deus está te levantando para uma missão muito direcionada, né, para as nações, né? Fala com o teu pastor. Compartilha com a tua liderança local. Ela vai reafirmar. Agora, uma vez Deus trazendo convicção e trazendo de fato um direcionamento, aí você vai, com a bênção do teu pastor, pode procurar a comunidade nova, a 203 lá em Calgary, né? Nós vamos poder te ajudar nesse processo inicial de você entender de como você vai vir para um ambiente espiritual completamente diferente, que você não viveu nunca antes. Mas, como eu te falei, se Deus ele de fato traz convicção para o teu coração, Ele não é homem para que minta. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu queria dizer a você que a obediência é a chave, né, para os últimos tempos. Muitos vão apostatar da fé, muitos vão abrir mão daquilo que Deus tem para eles, porque simplesmente se deixaram levar pelos manjares do rei. Mas nós que temos convicção, nós que temos foco, nós que temos persistência, nós que obedecemos, um dia Deus nos preparou, Deus começou a preparar ali o arco, né? Deus começou a preparar ali a ponta da flecha para jogar você mais longe. Então eu creio, eu tenho convicção de que você que está aí nos assistindo, você tem um chamado direcionado para o Senhor, que Deus te preparou desde o começo da tua caminhada, né? E a tua caminhada pode
ter vindo de 2 anos para cá, pode ter vindo de 1 ano para cá, de 6 meses para cá, não existe tempo para isso. Mas o resultado prático disso, gente, é vir a chave. Obediência é a chave para que você esteja no centro da vontade de Deus. E aí você vai viver de forma abundante, de forma plena. E vai viver o que eu estou vivendo hoje. Que, apesar de muito suor, porque a obra do Senhor não é feita desleixadamente, ela é feita com excelência. Muito suor, muita lágrima, muita dedicação. Viver o que eu vivo hoje, com a paz que será todo o entendimento do meu coração e no coração da minha família, não tem preço. Então, eu espero que essa palavra tenha te abençoado, eu espero que o Senhor fale contigo no teu secreto, eu espero que o Senhor ele levante dentro de você tudo aquilo que Ele colocou um dia no teu coração para que isso frutifique, porque não há mais tempo. Nós estamos vivendo um tempo onde não há mais tempo. Então, nós já estamos na contagem regressiva. E Deus quer levantar e quer trazer, né, para esse momento, para essa realidade local da igreja fora do Brasil, né, uma realidade de que nós seremos os pregadores para que pessoas se convertam, pessoas que nunca conheceram o Senhor, sejam o nosso alvo de oração e de ação. E saiba disso, quando Deus lhe enviar, que Ele possa lhe enviar com um propósito, com um chamado, para que você seja um missionário, né, em tempo e fora de tempo aqui no Canadá, e que vidas sejam transformadas através da sua vida. Quando você olhar para trás, você vai ver que o que você deixou para a sua família não foi dinheiro, não foram bens, mas foram vidas sendo transformadas em um legado de pessoas que deixaram de ir para o inferno, que estão agora no céu, que estão indo para a casa do Pai, estão sendo transformadas e transformando pessoas. Então, que você possa receber isso com muito amor, com muito carinho, e que você possa fazer desse testemunho um momento de reflexão para posicionar a tua vida com algo que o Senhor espera de você, que é obedecer diariamente e persistir nessa obediência. Significa um resultado final, que são vidas sendo transformadas e o reino de Deus sendo manifesto nessa terra. Eu agradeço aos irmãos da Comunidade Nova e eu queria dizer que é um privilégio estar com vocês aqui e Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigado.